Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 1º de dezembro, quinta-feira, está em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 24 a 27. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Meus irmãos, nós estamos vivendo o tempo do Advento, e a cada dia a palavra de Deus vai nos dando indicações concretas sobre como viver bem esse tempo de preparação, um tempo de expectativa, de vigilância, de cultivar a esperança, um tempo de prepararmos o nosso coração para a chegada do Salvador, que quer gerar frutos salvíficos na nossa vida de uma forma atualizada. E no caso do Evangelho de hoje, nós temos como indicação muito prática para a nossa meditação, nessa busca pela conversão, nessa busca por salvação, nós temos como indicação o colocar em prática a palavra. Jesus, no Evangelho de hoje, diz que aquele que escuta, não apenas escuta, mas escuta a palavra e a põe em prática, é como uma rocha firme. Pode vir a chuva, que são as dificuldades que vêm de cima. Podem vir as enchentes, a dificuldade que vem de baixo. Podem vir os ventos, dificuldades por todos os lados. Mas a casa não cai, porque está construída sobre a rocha. Então nós temos uma indicação muito concreta. Podem vir as maiores dificuldades, as maiores tormentas por qualquer lado. Aquele que escuta a palavra e a põe em prática, ele não cai. Pessoal, nós temos isso como uma referência muito concreta, sabe? Mas qual é o nosso problema? É porque nas situações concretas da vida, especialmente nas dificuldades, nas enchentes, nas chuvas fortes, nas ventanias da vida, nós negociamos se colocamos em prática ou não a palavra de Deus. Será que naquela situação em que eu estou com uma dificuldade, eu vou me corromper ou não? Será que nesse momento em que eu estou esperando receber esse benefício, será que eu não posso deixar a palavra de Deus de lado só nesse caso? Porque senão eu vou ser um idiota, eu vou ser besta. Porque enquanto que todo mundo está fazendo isso, que é errado, eu estou aqui querendo bancar o santinho e vou sair perdendo isso que todo mundo está ganhando. Mentalidade mundana. No fim das contas, caímos. No fim das contas, quando vem aquelas dificuldades mais sérias, a gente fica instável, a gente fica abalado, a gente não sente mais sabor na vida, tá vazio, tá indiferente, às vezes nem se reconhece mais. Mas por quê? Porque não somos fiéis à palavra de Deus. A gente está sempre negociando. É ou não é que em certas situações nós consideramos besteira cumprir a vontade de Deus ou priorizar a palavra de Deus? Às vezes é assim que a gente age. Não, eu vou ser besta. Eu não vou ser besta. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer igual como todo mundo está fazendo. Priorize
A palavra de Deus. Os 10 mandamentos. Você está priorizando? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, viver a castidade, não levantar falso testemunho. Quantas vezes a gente vai negociando com essas coisas? Por exemplo, o do falso testemunho, sai falando mal das pessoas, sem embasamento, sem ter uma informação confiável, e fica por isso mesmo. A gente não prioriza a palavra de Deus, por isso que a gente acaba caindo. E diante de Deus, no fim da vida, como é que nós vamos estar? Cheios de falsidades, cheios de hipocrisias, cheios de mentiras? Ou realmente íntegros? Porque fomos fiéis, porque colocamos a palavra de Deus e não negociamos se aplicamos ou não a palavra de Deus nas situações concretas da nossa vida. Vamos, ao longo da nossa oração pessoal de hoje, fazer esse exercício de amar a palavra, amar a vontade de Deus para mim, colocá-la realmente como prioridade, ouvi-la e colocá-la em prática, sempre, de forma inegociável, colocando nisso uma prioridade na minha vida, para que eu não seja derrubado por qualquer ventania, tempestade, enchente, seja o que for, para que eu fique firme. Muitas vezes quando a gente lê as histórias dos santos, a gente fica pensando, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu ficar firme? A gente teve a notícia agora recente da absolvição total do Roberto Taveira, arcebispo de Belém, no Pará. O que faz uma pessoa enquanto está uma rede de televisão difamando você, caluniando você, para milhões de pessoas que estão assistindo aquilo, pessoas que convivem com você já há muito tempo, começam a desconfiar de você, as pessoas falando mal pelas costas, querendo o seu mal, perseguindo você, e mesmo assim você não se abalar. Por que Dom Alberto e tantos santos são como uma casa construída sobre a rocha? Porque escutaram a palavra e a colocaram em prática. Foram fiéis até o fim e por isso não perderam a paz dentro de si. Nós podemos lembrar de tantos casos, antigos e recentes. O arcebispo de Sydney também foi até pior do que Dom Alberto, porque ele chegou a ficar 1 ano preso, para depois descobrirem que tudo era invenção, que era só calúnia. Depois ele foi recebido pelo Santo Padre em Roma, como sinal de fraternidade e acolhida. Mas e aquele tempo em que ele foi caluniado, difamado, em que vieram tempestades, enchentes, ventanias? Aquele homem ficou firme. Por quê? Porque ouvia a palavra e colocava em prática. Ele era mais livre do que aqueles que estavam fora da prisão, mas o caluniavam. E enquanto o caluniavam e o difamavam, estavam longe de Deus, porque estavam em pecado mortal. Quais são as reais prioridades da nossa vida? Que tipo de mentalidade nós temos cultivado? Que tipo de conversão nós temos buscado? Quais são os verdadeiros valores que norteiam a nossa vida, as nossas decisões, as nossas atitudes? Esses valores, essas referências estão na palavra de Deus, que deve ser ouvida e que deve ser praticada. Sejamos firmes, íntegros, porque escutamos a palavra como discípulos e a colocamos em prática com fidelidade. Assim como Cristo, que no capítulo 4 de São João, versículo 32, dizia: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós somos chamados a ser semelhantes ao Cristo. Tenhamos o nosso coração cheio de fervor, abrasado, de amor por ser como Cristo, priorizando em tudo a vontade, a palavra de Deus, sendo como a Virgem que diante do anúncio do anjo dizia: seja feita a tua palavra. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra.
Sim, sejamos como a Virgem Maria, que vive segundo a palavra e se dá inteiramente a ela. Palavra que se encarnou no seu ventre e que gerou muitos frutos, e frutos de salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.